A máscara, ela é universal, né? Ela está presente na cultura do homem, e, aliás, em várias culturas, né? Ela está presente na história da humanidade, desde os primórdios do ser humano. E hoje é difícil as pessoas se imaginarem sem a máscara. Então, a máscara, de certa forma, eu digo isso não exatamente da máscara teatral, mas da máscara utilitária, por exemplo, ou religiosa, ou seja ela protetora ou não, ela está presente no nosso dia a dia. Se você vai num dentista, ele usa uma máscara de proteção. Se você vai no médico, ele usa uma máscara de proteção. O corpo de bombeiro usam máscaras. Os policiais na rua, jogando bombas de efeito moral, usam máscaras para se proteger. E o teatro, ele pega esse elemento e transforma esse elemento numa das coisas mais fortes, mais presentes nas formas de atuação. Acho que a máscara, ela chega no teatro a partir da fábula atelana, que vem das festas populares da Etrúria, e ela vai transformar o teatro, vai transformar a forma de atuação, e vem desenvolvendo até hoje. A máscara da comédia-arte é um tipo, mas antes do tipo tem os arquétipos. E o arquétipo é antes da comédia dell'arte. Quer dizer, para mim, não passa raso a comédia dell'arte, porque meu primeiro contato com a máscara que mais me toca e mais me perturba é a máscara ritual, é a máscara corporal, na qual o ser humano deixa de ser o ser humano para transcender o humano. Qual é o sentido da máscara sagrada? É o não cotidiano, é o não humano para chegar a algo a mais. E isso é o teatro. O teatro sempre foi isso. A máscara nasceu estava junto com os rituais. E os rituais depois foram cada vez mais se dessacralizando ou se tornando um pouco mais no aqui e agora. Mas mesmo assim, então, ainda era o não humano cotidiano. As máscaras gregas, que daí, dentro de uma dramaturgia, de um dos dramas gregos, mas relação também com os deuses, ou os reis, ou outros sentidos mais, além do cotidiano simples. A Idade Média proibiu o teatro, mas o teatro não parou, porque ele continuou perambulando. E continuou aonde? Usando máscaras da mesma forma. Que o homem, acho que de repente se afirmou um pouco mais, ele não dependia tanto nem de Deus, nem dos reis, mas então voltou o teatro grego como dramaturgia. E também isso coincide com a posição do homem de se afirmar enquanto homem, indivíduo. Tanto é que daí começa essa comédia dell'arte. O que é uma meia máscara? Aqui ainda está a tradição da máscara, mas aqui está um indivíduo que se afirma e fala, e que apareceu esse ser chamado ator. Então, a máscara comédia dell'arte é um meio termo entre o que é a máscara como tradição, ritual, e a presença do ator em cena, ou seja, do teatro literário. No teatro oriental também, antes da presença do ator, estava a máscara, estava o símbolo. A máscara é um objeto sagrado para o teatro, tanto que todas as pessoas conhecem as máscaras da tragédia e da comédia como o símbolo máximo do teatro. Mas utilizar esse objeto, esse recurso, requer uma preparação especial. De imediato, a máscara já tira do ator a representação realista e psicológica, porque principalmente no rosto humano estão as maiores informações psicológicas, né, da persona. Sem essa variação minuciosa do músculo, eu tenho uma figura com linhas fixas, onde necessariamente o corpo precisa ser utilizado para dar toda a nuance que o personagem requer. Então, eu preciso de um ator
corporalmente preparado, gestualmente preparado. Eu preciso que ele tenha uma maleabilidade corporal, uma segmentação corporal grande, para que ele amplifique o seu gesto, para que ele não seja realista no seu gesto. Isso requer assim, um estudo que requer tempo, porque não é de imediato que eu adquiro essa habilidade ou essas necessidades para atuar com a máscara. Eu preciso compreender esse objeto, né? Como que o meu corpo dialoga com esse objeto. Eu faço parte da primeira turma de atores da Unicamp. E, naquele momento, extracurricular, a professora diretora Neide Veneziano propôs a um grupo de alunos um projeto chamado Arlequino, a montagem do texto de Dario Fo, chamado Arlequino. Naquele momento, nós percebemos que não conhecíamos, que apesar da máscara ser tão inerente ao teatro, era um objeto desconhecido, né? E foi absolutamente determinante na vida do grupo e de todos os integrantes daquele momento, porque ao longo desses 20 anos o Fora do Sério se modificou muito. Mas o que eu percebo, mesmo de pessoas que já participaram do grupo, é que a máscara foi determinante, definitiva na formação e na continuidade de seus trabalhos. O Fora do Sério teve a feliz possibilidade de ter encontrado Jair Correia, que é um mascareiro do grupo. Porque não adianta o ator querer o desenvolvimento dessa linguagem se não consegue confeccionar o objeto de acordo com a pesquisa, de acordo com o que a pesquisa solicita. Então, o encontro dos atores com o Jair Correia foi fundamental, porque ao longo de toda essa trajetória nós pudemos concretizar as ideias, testar as ideias e inclusive passar pelas máscaras da comédia dell'arte, pela máscara expressiva, pelas máscaras que ele denominou de zigomáticas, que nós utilizamos amplamente no espetáculo O Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente, que foi um dos marcos da história do grupo, né? Sem a máscara, aquele espetáculo não teria sido tão feliz. Quando eu era bibliotecária da biblioteca infantil, entre as atividades da biblioteca, porque as crianças não sabiam ler, ou quando sabiam ler, liam tudo em uma semana, e então precisava ocupar as crianças com outra atividade. Que daí, então, a gente começou a fazer um teatro de fantoche lá. Mas era muito longe a minha biblioteca, era em Cruz das Almas, além da freguesia do Ó, e daí eu passei para a biblioteca de mapas na biblioteca municipal. E dali da Biblioteca Municipal, o mundo me levou para Nova York e fiquei 15 anos lá, que não tinha esquecido o tempo desse contato com as crianças e o boneco. Então, foi daí que, por ter nas horas vagas minhas, eu comecei a fazer, sei lá, entrar em construção de máscara, ver boneco. E o que me fascinava era ver alguma coisa que não era humano parecer humano. Então, aí que me pegou, até o momento também que, de repente, vi umas máscaras andando na Quinta Avenida ou pelas ruas do Village, que era o Bread and Puppets. Então, daí, num outro sentido, que não era a coisa só lúdica da criança, mas uma ação política e artística. Seria ele realmente uma alma de Deus? Com certeza. Ah, nem sabem. É fantástico a gente descobrir a vida na não-vida. Impressionante como, de repente, um pedaço de isopor branco pode tomar uma energia, ou as folhas da natureza. Enfim, a força da matéria, ou da forma, ou da cor do movimento. Só os animais foram feitos para sofrer. Entenderá o quanto essas raízes purgam o sangue e a alma. Quando nós concluímos o curso na Unicamp, nós tínhamos
modelos como Ariane Munchiquim, que faz um trabalho extraordinário, mas não está em Paris, ou mesmo Grotowski, que não estava num grande centro, Pontedeira. E nós, então, queríamos permanecer como grupo, né? Como a exemplo de Eugênio Barba, nós queríamos permanecer como grupo. E todos nós éramos de cidades do interior. Cada um de nós procurou, na sua cidade, se havia condição para receber o grupo. E foi o Luiz Augusto Albanês quem conseguiu um espaço que já não é mais esse, o edifício de Ederixen, que hoje em dia também abriga um grupo de teatro, onde nós ocupamos, né? Que conseguiu um espaço para a gente existir. Se, por um lado, o nosso medo de ir a um grande centro com muitos apelos, isso ocasionasse um rompimento do grupo, por outro lado, a falta de trabalho no interior, né? O que significa também um giro econômico menor, ocasionou de que algumas pessoas fossem se separando do grupo, né? Isso aconteceu com Augusto Albanês, que casou com uma atriz mexicana e foi para lá, no estado de Colima, na cidade de Colima, e abriu uma filial do Fora do Sério lá, né? E trabalha com a linguagem da comédia dell'arte lá. Naquele momento que eu conheci o trabalho do grupo, eu quis de alguma forma estar presente. E eu fui convidado pelos meninos, nem foram as moças que me convidaram para participar do grupo, foram os meninos. O Joca Andreassi e o Gusto que me chamaram para participar do grupo. E eu fiz o primeiro cenário, que foi o segundo espetáculo do grupo, Mayakovsky, Mistério Bufo. A partir dali, nós começamos a trabalhar juntos e estou até hoje no grupo. Quando eu comecei a fazer máscaras, para mim foi um processo muito legal, porque como artista plástico, eu ficava muito, e fico até hoje, meio que... Por que eu pinto uma obra e ela fica estática atrás de um sofá? Não é exatamente isso que eu quero fazer. E a máscara possibilitou que o meu trabalho de artes plásticas evoluísse exatamente nesse ponto. Então era alguma coisa que não ficava parado no ar. Era alguma coisa que estava em movimento constante e que as pessoas estavam, o público, né, estavam consumindo aquilo de alguma forma. Isso foi determinante para que eu continuasse a desenvolver esse trabalho e hoje me considero um bom mascareiro, porque é um cargo, uma profissão, vamos dizer assim, bem diferenciada. No teatro eu costumo dizer que o cenógrafo faz a cenografia, o figurinista faz o figurino, o aderecista faz o adereço e o mascareiro faz a máscara. Quando um aderecista faz a máscara, geralmente sai um adereço. Quando um mascareiro faz a máscara, ele consegue fazer um trabalho consistente. Caso contrário, é adereço, não é uma máscara teatral. A minha primeira máscara era muito ruim. É engraçado, né? Porque, como artista plástico, eu olhava aquele objeto e era um objeto comum para mim. Arquitetonicamente fácil de fazer, sem problema nenhum. Fazer uma máscara de teatro me parecia muito fácil. A primeira máscara que eu fiz, ela era exatamente uma máscara alegórica, né? Não era uma máscara teatral. Mas eu não sabia. Eu não tinha informação suficiente para entender qual que era a diferença de uma máscara teatral para uma máscara alegórica. Uma máscara que você, por exemplo, compra em Veneza ou uma máscara que você usa no Carnaval do Rio. Foi em contato com o Donato Sartori, quando ele esteve no Brasil em 95, que eu comecei a vislumbrar a máscara, que eu comecei a conhecer os processos que a máscara exige. E depois, em 3 oportunidades, eu estive com o Sartori no Centro Máscara e Estrutura Gestual em Pádua, e lá eu amadureci o meu conhecimento em torno da máscara. Mas é um processo, o mascareiro é uma pessoa que tem que ter um conhecimento
amplo, não só da máscara, mas uma certa capacidade de raciocínio de diversas culturas, etc. e tal. Quando eu faço uma máscara, a minha intenção não é fazer com que aquele objeto seja arquitetonicamente bonito na minha mão. Ele precisa ser útil no rosto do ator, ele tem que ter uma personalidade constante. E isso você só consegue através de um trabalho árduo. Por exemplo, a máscara, quando a pessoa acha que a máscara está em movimento, na verdade ela é constituída de faces que são voltadas para a luz e faces que são voltadas para a sombra. E é a junção desses elementos e dessas faces que estão na máscara, ora voltada para a luz, ora voltada para a sombra, que dá a característica e dá a diferenciação da máscara. Uma máscara, ela não pode ter uma expressividade única. Ela não pode ser uma máscara que ri o tempo todo ou que chora o tempo todo. Ela cansaria rapidamente o espectador. Então ela precisa ter uma dinâmica que ora ela pode chorar e ora ela pode rir. Mas ela não pode ser estancada, ela não pode ser fechada. Ela tem que ser aberta para as possibilidades de você trabalhar com a luz. Eu nunca pensei dessa forma, a máscara de palco ou a máscara de rua. Eu penso o teatro de palco e o teatro de rua. O fascínio do teatro de rua é maravilhoso. E é incrível como a máscara funciona na rua. Na rua, o ator entra com uma máscara, não é um personagem realista, mas o público lê essa convenção. O público aceita essa imagem, aceita essa figura e incorpora na história aquele personagem, compreende o personagem desse jeito. No palco também, vamos dizer que o palco tem mais truques do que a rua permite, né? O palco é o espaço do ator, a rua é o espaço do público. Então a gente tem mais recursos para poder transformar a cena no palco. Enquanto Jair manifestava esse movimento, esse claro e esse escuro, que eu me lembrei, que é a máscara e a contramáscara. O mascareiro precisa saber disso e o ator precisa saber disso. É isso que provoca o movimento que o personagem pede. Se é estampado o caráter do personagem, ele é único, ele tende ao alegórico. Se ele permite o seu sentimento principal e o seu sentimento oposto, ele permite a máscara e a contramáscara. Isso que a gente chama de uma máscara teatral. É aquela que navega num universo maior. É aquela que tem uma gama de movimento maior. Então, o corpo do ator vai traduzir esse sentimento principal e esse sentimento oposto, né? O Arlequino, que é um dos personagens mais conhecidos do teatro e que usa máscara, lógico que ele é ágil, vibrante, rápido, mas ele pode ter um momento dele de esmorecimento, de desistência, né, de abandono, mas imediatamente ele recupera aquela energia primordial que ele tem. Então, para o ator é fundamental o conhecimento da tensão e do relaxamento para traduzir essas oposições. Vamos pensar numa máscara grega antiga do jeito que historicamente nós a conhecemos, né? Com a cabeça inteira, o oncos, inclusive a peruca. É uma máscara com um volume maior do que seria a proporção de um corpo humano. Então, isso tudo já solicita, já pede para o ator uma amplificação, né? Uma grandiosidade. E, sem dúvida, isso vai trazer uma agilidade menor. Pensando no que seria uma representação grega com coturno, com vestimentas grandiosas, isso não dá uma rapidez, mas dá uma monumentalidade, né?
Já a máscara da comédia dell'arte, que é meia máscara, né, deixa a boca aberta, pede a fala. Do que nós conhecemos dos personagens da comédia, principalmente os Zani, eles tinham uma agilidade acrobática muito grande. Eles tinham uma rapidez, a prontidão corporal deles sempre com o joelho flexionado, porque eles precisavam correr, fugir, escapar da surra dos patrões. Então, exigia um corpo muito rápido. Cada máscara vai exigir do ator uma gestualidade, uma atuação diferenciada. E ele precisa saber de que material ela é feita, de que cultura ela vem, o que já está dito na máscara em si, o que contém no objeto, porque é como um cristal, né? Vou usar uma palavra moderna, como um chip que já contém todas as informações, mas o ator vai traduzir essas informações para a comunicação com o público. Deixar o mundo de fora lá fora, entrar no casulo, cada um na sua, em si mesmo. No ponto de vista do ator aqui agora, a máscara, por transformar, também é um ótimo exercício para preparar o ator, porque ele deixa de ser ele mesmo e nem se sente, perde a noção do espaço, enxerga menos, o espaço é outro, o tempo é outro, ação e reação dele é outro. Então ele entra dentro da máscara e, ao entrar dentro da máscara, ele começa a ser essa coisa que é e não é ele. Você entende? Então, é um ótimo instrumento de preparação para o ator. A Ilha do Dr. Morro. Essa história sempre me fascinou porque, de algum modo, ela tem a ver comigo. Como atriz, mesmo que eu não esteja fazendo um trabalho que utilize a máscara como objeto, eu acho que eu já não sei compor um personagem sem levar em conta a metodologia que a máscara utiliza. Para mim, é muito forte o resultado utilizando a metodologia da máscara. O personagem é forte, consistente, com uma gestualidade específica, e aí eu posso dosar a intensidade a partir do desejo do diretor, vamos dizer assim. Mas me ajuda muito o trabalho como atriz. Nossos exercícios, a primeira coisa é a máscara orgânica. Quer dizer, o que é que faz a matéria ter essa vida, que é seja movimento. No momento é só um pequeno movimento de respiração, mas depois vai crescendo, a coisa vai crescendo de forma, de tipo, de símbolo, de movimento, de expressão. E daí é o roteiro, daí é a história, daí é o social. Por isso que a máscara começa máscara objeto para máscara orgânica e máscara expressiva, expressionista, realista. É a gente não sendo gente, gente e não sendo gente é gente. O que é uma máscara? Na verdade, a máscara não é outra coisa do que um rosto sem interior, tá? Sem interioridade. E elas são usadas, a gente usa a máscara neutra apenas para exercício também, continuação do exercício do ator, tá? Então, agora, na seleção que o grupo faz de escolher a máscara, em geral, o ideal é que a máscara neutra seja feita no próprio molde do ator. Eles vão escolher agora a máscara que melhor adapta ao rosto deles, ao seu rosto, tá? Eu vejo a máscara em 5 estágios. A máscara objeto, aí, não é nada, é objeto. E depois tem a máscara orgânica. É quando a máscara começa
a ser sujeito, ela é. Na máscara objeto, ela está, é um objeto, tá? Depois nós vamos passar para o estado animal, que é ação e reação. Depois a máscara do estado racional, ação, reação, conclusão. E depois a máscara social. Primeiro estágio, que é o estágio orgânico. Mostrar a vida da máscara pela respiração. Na verdade, a respiração mostra mais no peito, mas a gente tem que passar isso para a máscara. Porque em cena, se tem um grupo de máscaras, se ela ficar parada, são adereços. A partir do momento que você só trabalha com a zigoma e o nariz, você praticamente coloca a personalidade o caráter do personagem, você coloca tudo no nariz. É a coisa mais forte que você tem, né? E aí me vem o clown, me vem o nariz do palhaço, né? Que você com uma única bolinha vermelha no nariz, você consegue uma comunicabilidade muito, muito expressiva. Então, na hora de fazer a zigomática, eu tive essa preocupação de saber exatamente aonde estaria o eixo do ator para que eu pudesse colocar toda a força da máscara, toda a energia da máscara em algum ponto. E o ponto foi o nariz. Então, um jogo de 16 máscaras, onde cada nariz tem a sua peculiaridade, tem a diferenciação que faz de cada personagem um caráter próprio. Foi muito complicado. Tem uma outra máscara no jogo das máscaras do Alto da Barca do Inferno, que é uma máscara usada na cabeça do ator. Então, que é o ajudante do diabo. O ajudante do diabo, ele é todo torto. Então, ele praticamente trabalha assim, né? E a máscara está aqui de frente. O ator não enxerga absolutamente nada. Ele enxerga o chão. Porque ele cobre com o seu cabelo, aliás, é uma atriz, cobre com o cabelo, o rosto com o cabelo, o próprio cabelo, que se transforma numa barba, né? E a máscara é colocada no toco da cabeça, no alto da cabeça. Então, existem diversas formas de você fazer com que a máscara funcione muito bem no teatro. Passando a respiração boca a boca! O nariz é o olhar de toda a máscara. Vamos pensar para a rua, porque a comédia dell'arte acontecia originalmente na praça, na rua, e o público poderia estar numa distância grande. O movimento dos olhos ele é pouco percebido, mas o movimento do nariz determina o olhar da máscara. Então, isso é fundamental, né? Vamos trabalhar um pouquinho melhor essa comunicabilidade entre máscara e corpo. Enquanto que as linhas da sobrancelha podem refletir o movimento dos ombros, as linhas do zigoma, aqui da bochecha, podem refletir o movimento do quadril. E entre o nariz e o cóccix, eu tenho toda a ligação via coluna vertebral. Conhecendo essa forma de inteireza, de inteirabilidade entre um ponto e outro, eu determino o movimento do corpo do ator, né? Mas, principalmente, eu tenho um olhar determinado onde aponta o meu nariz. E tem uma técnica fantástica do uso da máscara, que é a triangulação. Então, eu vou aqui supor com a minha mão duas máscaras, uma que te olha e a outra que olha a máscara que fala. No momento que essa se encerra, a outra assume a direção do olhar. Só que esta máscara aqui está conversando com esta, mas não dirige o olhar dela para o seu interlocutor, dirige o olhar ao público. Porque é necessário, isso é uma convenção, mas é uma técnica extremamente funcional para fazer com que o foco seja dirigido. O espectador não sabe porque acompanha exatamente aquilo que o ator quer que ele veja. Mas, por exemplo, se eu estou conversando com você e olho ao chão, você vai deslocar o seu olhar ao chão, né? Então, no momento que eu faço isso, eu direciono o olhar do espectador.
uma técnica chamada triangulação. A máscara, nos exercícios que a gente faz na oficina, que põe ênfase no foco. Primeiro, na neutralidade do corpo. É nada, é zero. O que chama a atenção é o foco. E o foco é dado pelo olhar. Porque daí o olhar a gente liga ao racional. Então, por esse olhar, é que a gente vê, a máscara mostra aquilo que o público tem que ver, ou ver. Porque ela mostrou, o público vai atrás. E é a triangulação constante. O objeto fala pelo foco que ele apresenta, ou pelo movimento direcionado. Agora vamos passar para o estado animal, ação-reação. Conferiu, não é nada, volta ao normal. O outro estado seria ação racional, ação-reação, conclusão. Pode até ter uma investigação do que se trata, porque a máscara depende do objeto. A ação dela é sempre provocada por alguma coisa inanimada também, que também vai criando vida no seu próprio toque. E agora eu vou deixar livre para eles improvisarem, que sempre sai uma coisa diferente, que é ação-reação em relação ao objeto. A gente passa agora para a fase da máscara social, que é a interação. Mas sempre há uma necessidade de um inanimado, de um símbolo, de algum objeto que traz em si um conteúdo. Veja que a máscara em si não é racional. Ela também é uma moldura. De uma ação gera a reação e gera um roteiro. O objeto da ação nem é tão necessário, porque o olhar da máscara vai dizer o que é. Para se fazer uma máscara, não dá para entrar no ateliê, pegar um bloco de argila, jogar em cima da mesa e esculpir uma máscara e fazer uma máscara. Uma máscara é um processo mais complexo de realização. Primeiro que você precisa partir da dramaturgia, da literatura que você vai usar para fazer um texto teatral, para fazer um espetáculo, etc. e tal. Você só começa a desenvolver um trabalho de máscara a partir do momento que você tem todas as informações sobre como que essa peça se desenvolve, em qual cultura ela está inserida, qual é o tipo de ator que vai usar essa máscara e criar o caráter desse personagem, saber exatamente, detalhadamente, qual é o caráter daquele personagem, qual é o caráter daquele Arlequino, daquele Pantalone, daquele Dottore, daquele Zanni, seja ele qual for. Aí, depois que você tem todo esse arsenal de informações que define o caráter do personagem, é que você sabe exatamente como é que você vai construir a máscara. Primeiro eu desenho, depois eu esculpo, depois eu transformo essa escultura em um molde, e nesse molde é que eu realizo a confecção da máscara, que eu confecciono a máscara verdadeiramente. Então é um processo de trabalho que eu diria que demora mais tempo pensar qual é o personagem que eu vou trabalhar com a máscara, do que praticamente confeccionar a máscara. Confeccionar é questão de 10, 15 dias, mas às vezes descobrir o caráter, as linhas, as nuances desse personagem pode levar até mais de 30 dias, 40 dias. Não é um trabalho solitário, é um trabalho que você desenvolve com o diretor, com os atores, sempre tentando chegar num caráter real, não é? Porque, ao contrário da máscara que se utiliza, por exemplo, em cinema, a máscara do teatro, ela não é um adereço, ela é a pele do próprio personagem. Você não tira a máscara em cena, né? O personagem entra com a máscara e a máscara faz parte do seu próprio estado corpóreo, ou seja, ele inteiro é um personagem só.
não tira a máscara. No momento que eu mascaro o meu rosto, parece que eu estou protegida, parece que eu estou escondida. Então, aquele objeto puxa de mim uma outra movimentação, uma outra representatividade. Vamos dizer assim, uma capa faz parte de um mascaramento. No momento que eu pego uma capa e uma espada, eu já tenho um comportamento de brincadeira, de jogo, né? Já me remete a um universo. E a máscara tem esse poder. Você se sente protegido e brinca, joga. Aliás, sem o jogo, não há representação com máscara. Máscara expressiva, ao contrário da máscara neutra, ela já traz um personagem nela. Aqui, então, algumas máscaras que foram feitas para, talvez, alguma ideia. Mas cada um que interpreta essas máscaras também criam outros personagens dentro do que elas já trazem, né? Porque além das máscaras expressionistas, nós temos também as máscaras rituais, por exemplo. Isso aí é realmente de uma tribo indígena do Paraguai, ou aqui dos índios Ticuna, que são seres diabólicos, né? Que são, em geral, das lendas indígenas. As máscaras também podem ser simples, como, por exemplo, feita até de um papel sulfite. Elas são abstratas sempre. Elas não são muito expressivas, como nós vemos ali, diabólicas. Elas têm uma coisa assim, detalhes, né? São um rosto, são mais abstratas que, em geral, as máscaras africanas até. Essa aqui, por exemplo, é uma máscara, um papel de sulfite com barbantinho, abstrata. E o gesto pede gestos cada vez mais simples, mais econômicos possíveis. Na busca da postura, ou do figurino, ou do objeto, também tem um encontro do parceiro, que pode ser o parceiro afim ou o inimigo. E assim vai se formando um roteiro. Pode ser um trabalho de dois ou de um. Reparem como cada detalhe muda o personagem, seja um pedaço de pano na cabeça ou no pescoço, um objeto. E não é literário. A máscara não é um teatro literário. É um teatro. É o que se vê, isso que é teatro. O movimento cria o roteiro, a cor, a forma, a interpretação de quem está na máscara, às vezes é espontâneo. E daí isso vai se formando um roteiro. Sabedor de que eu fiz a minha parte. E de que nem ele pode com as coincidências. Existem várias formas de se confeccionar uma máscara. Você pode fazer uma máscara, por exemplo, com uma casca de árvore. Cada cultura tem uma maneira diferente de fazer a sua máscara. Por exemplo, falando em teatro, nós vamos encontrar o teatro kabuki, o teatro no, o katakali, a comédia dell'arte, a fábula telana, etc. Nós vamos encontrar também máscaras expressivas, que são máscaras utilizadas para a dança. E não só a dança, mas ela combina muito bem, porque a máscara expressiva geralmente não é uma máscara falante, ela é muda. No caso da máscara grega, ela tinha essa forma toda, primeiro por uma questão de estética momentânea, daquele momento, né? E ela também tinha a função de crescer o ator, então tudo era maior, a máscara era muito grande. O olho do ator está fora do lugar do olho da máscara, porque o olho da máscara é grande, porque a máscara é grande. Então ela pega um volume da cabeça muito grande.
A boca, ela começa aqui e tem uma área imensa embaixo, exatamente para você projetar isso visualmente. Dizem alguns teóricos que essa forma megafônica é para jogar a voz numa distância maior. Mas as construções dos teatros gregos deixam isso numa certa dúvida, porque a acústica do teatro grego é perfeita. Então, cada máscara tem um jeito diferente de você construir, né? Por exemplo, o teatro japonês, eles costumam fazer a máscara com uma madeira que se chama hinoki, mas que passa de pai para filho. Ele sobe numa árvore, corta o cume da árvore, pega aquele pedaço de madeira, deixa na confluência do rio com o mar durante 20 anos. Depois de 20 anos, ele pega aquela madeira e esculpe a máscara que será utilizada pelo seu filho. Aí, aquele filho também vai colher uma madeira, vai deixar em confluência do rio com o mar, e aquilo vai ficar 20 anos e ele vai construir a sua. Então, existe uma certa sacralidade em torno da confecção da máscara que torna esse objeto extremamente especial para o teatro. Essas são as zigomáticas. Cada uma tem uma expressão diferente e um caráter diferente. E se vocês perceberem bem as máscaras, vocês vão descobrir que cada uma delas tem a referência de um animal, né? Então, é fundamental para a construção da máscara que nós saibamos qual é o animal que está presente no caráter daquela pessoa. Isso é como, por exemplo, você dizer aquele político é uma raposa, aquele sujeito é um porco, aquela mulher é uma galinha. Quando você suscita um animal a esse caráter, você diz que a índole dessa pessoa tem a índole daquele animal, tá? Então, por exemplo, isso daqui é um sovina, né? Parece um fuinha, um narizinho de fuinha, né? Esse daqui é um comerciante, parece um camelo, né? Ou seja, cada uma tem uma personalidade diferente. Esse arlequino é um arlequino gato. Esse arlequino é um arlequino macaco. Né? Cada máscara tem a sua personalidade. Essa daqui é um jacaré. É o capitano. Tem o seu sexo bem assimilado. Esse é o diabo, né? Do alto da barca do inferno. É uma das máscaras mais... ela é complicada de se usar. Por causa do peso do chifre dela, então ela requer uma forma diferente aqui atrás para segurá-la. Essa máscara, por exemplo, que está na minha mão, ela já fez aproximadamente 150, 160 apresentações durante 6 anos. Essa é a máscara que nós fizemos para o espetáculo Helênica, que ela é extremamente cênica. Quando ela aparecia, 2 segundos, 3 segundos era o suficiente para a plateia ter um choque com a presença dessa máscara em cena. E essa é uma máscara muito importante. É um nariz. É só o nariz. Põe pra gente ver. O teatro de imagens, o ator não interpreta a imagem, ele mostra a imagem, ele manipula, ele move a imagem.
Há uma diferença entre mover e manipular dentro de uma interpretação atoral. E é a mesma coisa com a imagem. Então, essas diferentes nuances de trabalho cênico é uma escola para o ator, assim como são diferentes códigos para o público perceber a mensagem que está sendo dada. Eu também era muito mais de imagem sempre. Só que, como eu não sou nem escultora, nem artista plástica, a maneira de eu transformar essas imagens antes era na palavra. E no teatro, eu então tive essa luta de ter que criar a matéria, o objeto, para transformar numa cena as imagens. E no início do espetáculo Dicotomias, foi assim, porque não era exatamente uma ideia, era uma emoção que me vinha de imagens que eu estava tendo numa constante, dentro de uma temática que era, enfim, a relação homem-mulher, a relação, o que é ser mulher, o que é a mulher no século XX e no início do século XX, que tem resquícios ainda no XXI. Então, isso tudo me vinha em imagens. Por exemplo, o poema de Alfonso Guimarães, A Ismalha, que é a cena final do espetáculo Dicotomias, de quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar, viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Então, a minha luta foi como fazer isso em imagem material concreta. E o ator ajudando, e interpretando, e manipulando. Porque daí no teatro também a gente vê que a gente cria bonecos no qual o ator interfere e manipula, ele está presente no boneco. E outras vezes ele está presente na movimentação de um símbolo, seja de um moedor, seja de uma própria máscara que não tem o corpo atoral, e o fascínio de transformar uma imagem em presença, em ideia, ou a ideia em imagem. Então eu acho que as coisas vão juntas. Um artista plástico cria e está dependendo dele, ou de tudo dele. O escritor também, enfim, é um pesquisador dos seres humanos e da vida, mas no ato de criar, é ele que resolve. E o teatro, não. O teatro a gente é dependente. Então, coisas dão certo dependendo do elenco, do grupo. Às vezes não dão certo e às vezes dão melhor do que a gente imagina. Então, eu acho que é outra coisa da fragilidade e também da sacralidade do teatro. Porque a gente está lidando... O que é o sagrado? O sagrado é aquilo que não é o cotidiano, né? É aquilo que você está na materialidade e vê outra coisa. E o teatro é sagrado porque da materialidade você vê outra coisa. E essa outra coisa depende do ser humano também. No caso, o ator. Superior, hein? Aonde? Só se for na quantidade. Nunca vi tanta bosta cabendo num lugar só. Hoje, no mundo todo, existem grupos de teatro que estão trabalhando com a máscara da comédia dell'arte e fazendo grandes coisas, com oficinas, cursos, etc. e tal. Você tem o Teatro Punto em Amsterdã, você tem grupos de teatro na Austrália, você tem na Espanha, você tem no México. Então, existem várias pessoas que estão bebendo dessa fonte, porque um ator que se utiliza dessa ferramenta, um ator que se utiliza da máscara teatral, sem dúvida nenhuma, ele será um ator melhor preparado, tá? Para qualquer outro tipo de desafio. Parece o contrário, parece que quando você coloca uma máscara, você se esconde, mas é o contrário. Quando você coloca a máscara, você se revela, né? E para o ator, é muito importante essa ferramenta. Eu chego a dizer que todo ator deveria passar por um processo de utilização da máscara teatral. Fizemos o Asno, do Dario Fo, depois fizemos Trapalhadas da Arlequim, que é uma derivação do Asno, fizemos Helênica utilizou máscara. Que utiliza uma máscara muito bonita.
A coisa privada é posterior, mas utilizou máscara. O Alto da Barca do Inferno utilizou máscara. A Ilha do Dr. Moreau utilizou máscara. Ilha do Dr. Moreau. Praticamente, acho que todos os nossos espetáculos nós utilizamos máscaras, mesmo que elas sejam não usadas em grande escala, por exemplo, com todo o tempo, mas, como é a Ilha do Dr. Moreau, né, que tem pontual a presença da máscara. Mas em todos os nossos espetáculos, praticamente a presença da máscara, ela é tranquila. Uma das etapas da preparação consiste em você visualizar a máscara que você vai calçar, que você vai portar. Então, reconhecer, não esquecer as linhas que ela tem. Se preparar para inteiramente assumir esse personagem. Se preparar para olhar através dos olhos da máscara. Porque é um instante mágico, é um instante de transformação.